E no último dia 10 de fevereiro foi iniciado o julgamento da ex-presidenta golpista Jeanine Áñez na Bolívia. No entanto, após 3 horas de sessão, os juízes decidiram suspendê-lo até novo aviso. A ex-presidenta é acusada de sedição, conspiração, terrorismo e pode ter uma pena de até 14 anos de cárcere. Áñez está presa de maneira preventiva desde março do ano passado. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Paulo Abrão, professor visitante da Brown University, ex-secretário executivo da Comissão de Direitos Humanos da OEA e que também foi secretário de Justiça no Brasil. Boa noite, professor Paulo Abrão. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Prazer é todo meu. Maravilha. Professor, explique para a gente aqui, para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, todo esse imbróglio que envolve Jeanine Áñez lá na Bolívia. Bom, passado as circunstâncias da questionável sucessão presidencial em 2019, na qual cada vez fica mais evidente, especialmente de uns 10 meses para cá, quando começam a se revelar uma série de informações, né, que permite projetar mais luz, esclarecer a verdade sobre o que aconteceu ali, de que a presidenta de fato, Jeanine Áñez, participou de uma conspiração para usurpar o poder na Bolívia, né? Então, esses elementos estão cada vez mais comprovados, que passam desde conspirações de personagens políticos do estado de Santa Cruz, com a polícia, com as Forças Armadas, pessoas que tiveram que renunciar aos seus cargos, né, por violência, a própria indevida sugestão militar para o ex-presidente Evo renunciar, né? O primeiro da linha sucessória teve familiares dele sequestrados, ameaçado de que senão ele ia matar o irmão dele se ele não renunciasse. A própria sessão, né, de autoproclamação e de investidura dela, uma sessão que não respeitou nem os quórums estabelecidos pelos procedimentos do Congresso e nem pela Constituição. Na época saiu uma declaração da Corte Suprema que validava os procedimentos dessa sucessão presidencial, mas não tinha assinatura, não tinha registro, e só agora se foi saber, com o pleno reunido, de que esse documento nunca existiu. Então é um conjunto de irregularidades, né, que caracterizam claramente que foi um governo ilegítimo e que inclusive necessitou de muita repressão para se manter no poder, né? Porque em seguida à autoproclamação, o que aconteceu foi uma série de fatos de extrema violência, massacres aos povos indígenas, execuções extrajudiciais, mais de 2.000 pessoas feridas, ataques aos jornalistas independentes. Eu mesmo visitei pessoalmente pessoas presas arbitrariamente com sinais de tortura nas prisões da Bolívia. Disparou um processo de perseguição política à oposição, violando até mesmo o direito internacional dos refugiados, né, daqueles que estavam na Embaixada do México. Hoje o próprio presidente, que estava na Embaixada do México, o governo não permitia o salvo-conduto para que eles pudessem sair do país. Enfim, aquele ambiente que todos nós recordamos muito bem. Mas o fato concreto é que, a partir dessas situações, são 2 os processos, ou são 2 os juízos possíveis ao redor das responsabilidades da alta mandatária naquele momento. Um tem que ver com essas circunstâncias dessa sucessão ilegítima, que é o que o sistema de justiça boliviano chama de processo judicial golpe de Estado 2, porque já teve um primeiro que se dirigiu especificamente aos altos comandantes e generais das Forças Armadas, né? E o segundo conjunto de processos que tem a ver com as violações aos direitos humanos e que tem aqui, obviamente, a centralidade das vítimas nesse processo. O segundo processo, ele ainda não avançou, até porque também a Constituição da Bolívia prevê uma espécie de juízo de responsabilidade que teria que ser autorizado pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional. Acontece que o Congresso não aprova, a oposição não tem interesse em aprovar, autorizar esses juízos de responsabilidades em relação a ela. E sem essa autorização, ou até mesmo se eles autorizassem e abrissem esse juízo de responsabilidade, eventualmente fosse arquivado por uma eventual maioria parlamentar, por razões políticas, ela nunca responderia pelos crimes e as vítimas ficariam sem o devido acesso à justiça. Então a comoção que se instala, para resumir, é de que, de um lado, setores conservadores, inclusive da comunidade internacional,
como uma carta que saiu assinada por mais ou menos uns 8 ou 9 ex-presidentes da região de governos conservadores, anunciando a senhora Jeanine Áñez como uma presa política, né? Como se ela estivesse sofrendo algum tipo de perseguição e ignorando todos esses fatos, ignorando todos esses detalhes e todos esses atentados. De um lado, esses grupos fazendo uma campanha internacional para caracterizá-la como presa política, como uma vítima de uma suposta perseguição política, e de outro lado, as vozes que estão defendendo que essas responsabilidades devem ser processadas, até mesmo porque a Bolívia tem compromissos internacionais de dar implementação ao dever de justiça com as vítimas. Isso é parte fundamental das obrigações internacionais do país e isso é parte da agenda da não repetição dessas violações em relação ao futuro. Uma política presa e não uma presa política, né? De acordo com o que você traz para a gente. Agora, professor Paulo, eu queria trazer essa reflexão sobre o que acontece na Bolívia aqui para o Brasil. Porque o que a gente vê nesse caso da Jeanine Áñez é que ela vai responder por crimes cometidos durante o seu mandato na Bolívia. Aqui no Brasil, a gente tem Jair Bolsonaro com indícios e investigações acontecendo em relação a crimes praticados, muitos envolvendo esse momento da pandemia, né? E um medo por parte, inclusive, do presidente de ter que responder tudo isso caso perca as eleições este ano. Dá para a gente fazer um paralelo entre essas situações? Inclusive uma resposta ali na Bolívia seria uma mensagem aqui para o Brasil? Como que você vê isso? Não, eu não tenho dúvidas de que é muito importante e emblemático que se possa avançar esses julgamentos na Bolívia. Eu identifico hoje 3 países que estão ativando o seu sistema de justiça para poder fazer defesa da sua institucionalidade democrática. O primeiro deles, os Estados Unidos, com tudo que aconteceu no dia 6 de janeiro e os processos que estão sendo levados a cabo, até mesmo para identificar se houve ou não algum tipo de participação do ex-presidente Trump, dos seus filhos, dos seus assessores mais próximos, naquele levante, né, que caracteriza uma tentativa de golpe dentro dos Estados Unidos, claramente, e que agora o sistema de justiça daquele país está respondendo de maneira contundente, está investigando, e o presidente atual adotando medidas de entregar todas as informações as quais o ex-presidente Trump tinha pedido que pudessem ser declaradas em sigilo, né? Histórias um pouco parecidas com a nossa realidade. E o Brasil, com as manifestações antidemocráticas, o processo de fake news que o Supremo Tribunal mantém, também é um instrumento muito forte de defesa da democracia brasileira, da institucionalidade, né, da integridade do nosso processo eleitoral e da integridade do nosso processo político. E esse caso da Bolívia, né, onde o sistema de justiça está se movendo para poder enviar uma mensagem que é a regra de ouro da democracia, né? De que quando as pessoas atentam contra a democracia, elas precisam saber que mais cedo ou mais tarde haverá um encontro de contas. Elas terão que responder e ser responsabilizadas em relação aos atos que elas cometerem. Essa é a regra que indica e que envia uma mensagem de inibição para a não repetição desses fatos em relação ao futuro. Então, eu acho fundamental que se possa avançar esses processos na Bolívia. Não tem sido fácil para o governo nem para o sistema de justiça, porque eles estão sob uma fortíssima pressão do movimento conservador internacional, do próprio extremismo de direita dentro da Bolívia, que faz muito ruído, com grandes repercussões, pressionando para que nada dessas investigações possam avançar. Nós vamos ter um desafio de aprofundar essas investigações que já estão sendo levadas a cabo pela Corte Suprema Brasileira, ver até que ponto isso vai ter resultados, né, ainda esse ano, especialmente aqueles que têm caráter preventivo em relação a eventuais desvios dos nossos princípios constitucionais ou dos nossos caminhos institucionais, mas também o que você comenta a respeito da possibilidade de, num futuro próximo, numa eventual mudança de governo, fazer uma grande revisão das generalizadas violações aos direitos humanos que se acumulam nesses últimos 3 anos dentro do nosso país. A verdade é que muitas organizações de direitos humanos, muitas organizações da sociedade civil, sistemas internacionais de direitos humanos têm acompanhado o que tem acontecido no Brasil e têm documentado e registrado
esse conjunto de violações, de retrocessos, os quais implicam em responsabilidade, né? Infelizmente, nesse momento, muitas dessas questões não estão sendo devidamente processadas, ou seja, investigadas, no plano mais básico de identificação se está havendo ou não omissões, se está havendo ou não prevaricação, se está havendo ou não ações comissivas para poder realmente desmantelar estruturas protetivas aos direitos humanos dentro do Brasil. Então, acho que para muita gente isso é muito claro, que essa é uma agenda que já vem sendo orquestrada já há algum tempo, mas e quais são os tipos de implicações e responsabilidades que isso tem? O fato de nós termos desconstruído as fortalezas de proteção dos povos indígenas em relação ao funcionamento pleno da FUNAI, de nós termos desconstruído o funcionamento do Comitê Nacional ou enfraquecido o funcionamento do Comitê Nacional de Combate à Tortura, de termos desmantelado as nossas estruturas como Conselho Nacional de Segurança Alimentar em relação às pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, e poderia enumerar uma série de outras institucionalidades em matéria de direitos humanos que foram sendo precarizadas nesses últimos anos e que o retrato e o resultado prático disso são violações às vidas das pessoas que dependem desse sistema de proteção, especialmente numa sociedade como a nossa, que tem problemas históricos, estruturais e grupos historicamente discriminados e vulneráveis que dependem dessas estruturas estatais para poder ter um mínimo de dignidade em suas vidas. Professor Paulo Abrão, o senhor já foi secretário executivo da Comissão de Direitos Humanos da OEA, e a minha pergunta vai exatamente nesse sentido, né? Quando a gente está falando de direitos humanos, envolvendo aqui toda a América do Sul, a América Latina, qual deveria ser o papel, nesse momento, da OEA no que diz respeito aos direitos humanos de forma ampla aqui na região? Bom, falando explicitamente sobre o Brasil, eu acredito que é necessário reforçar os instrumentos de monitoramento em relação ao que está acontecendo. Não sei, para ser muito sincero, se hoje o sistema, especialmente o sistema interamericano de direitos humanos, está com a completa consciência sobre a importância desse ano em relação ao futuro do Brasil, né? No que se refere aos aspectos mesmos desse conjunto de ameaças que vêm sendo acumuladas aos setores democráticos, as tentativas de enfraquecimento do espaço cívico, as violações à liberdade de expressão, ao direito das populações negras, aos direitos das populações quilombolas, das populações indígenas, da população LGBTQIA+. Então tem uma série de aspectos que vão recrudescer durante a campanha eleitoral. Não pode haver dúvidas em relação a isso, porque esse processo é um processo que já vem acontecendo. Então, uma atenção da comunidade internacional sobre o Brasil, ela pode ser uma espécie de fortaleza nesse ambiente de vigilância internacional, para que a sociedade civil brasileira, se necessário, possa ativar muito rapidamente espaços ou canais internacionais que venham ajudar a defender a nossa própria democracia e defender os nossos direitos humanos. Então, o que eu acho que poderia ser feito é que a Comissão Interamericana, por exemplo, poderia instalar algum tipo de mecanismo especial de observação da situação brasileira para esse ano, fazer um acompanhamento permanente ao lado das organizações, manter em alerta seu sistema de proteção e de medidas cautelares, caso nós tenhamos que ativá-lo para poder fazer proteção internacional de defensores, de líderes sociais, líderes ambientais, líderes sindicais, líderes de movimentos sociais, em relação aos enfrentamentos que eles terão que encarar, né, nessa luta democrática, dentro do campo democrático que nós vamos ter dentro do nosso país. Então, enfim, eu acho que esses são os caminhos possíveis que estão postos para ter uma contribuição oportuna, né, em relação a essa conjuntura que nós vivemos hoje. Paralelamente, obviamente, todo esse conjunto de violações que não veio sendo respondido adequadamente por parte das nossas instituições, ou que caminham para cair na impunidade, não tenho nenhuma dúvida de que todos eles um dia chegarão no sistema internacional para que eles possam também se pronunciar
sobre a adequação à Convenção Americana de Direitos Humanos ou no Sistema ONU, na Declaração Universal, sobre essa série de fatos que vem acontecendo em termos de deterioro da agenda de direitos humanos no nosso país. E secretário executivo da Comissão de Direitos Humanos da OEA, Paulo, muito obrigada pela conversa aqui com a gente. Até uma próxima, um abraço para você. Obrigado a vocês. Abraço, professor.